Deus, nessa noite estou aqui para fazer a vontade do Senhor, ao qual o Senhor tem nos otorgado através do nosso diácono Maurício, a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui para trazermos a palavra do Senhor. Palavra do Senhor conosco, que se encontra no livro de Marcos, evangelista de Marcos, um dos evangelistas que tem mais ênfase de detalhe a respeito da vida de Cristo, de sua trajetória, de todo o seu percurso. Leitura bíblica se encontra em Marcos capítulo 10 e o versículo 52 para a tua meditação, que diz assim, a leitura. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra boa e poderosa, com certeza Deus ele há de falar ao meu, ao teu coração de maneira proveitosa, de maneira poderosa nessa noite. E vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê a inspiração da sua palavra nessa noite, amém? Oremos. Maravilhoso, eterno, glorioso, santo, justo e verdadeiro Deus, Pai da glória, eu te louvo, te glorifico e te exalto por tudo, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor e infinita misericórdia para conosco. Jesus amado, eu te peço humildemente, Senhor, como diz na tua palavra, João 13:30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu sumo, o Senhor apareça. Senhor, que o Senhor possa nos trazer a inspiração da palavra, Senhor, nos dar o entendimento, a capacidade necessária de falar do teu amor, da tua grandeza, da tua glória. Abre-nos o entendimento, fala conosco, é isso que eu te peço e já te agradecemos de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 52, mas para entendermos melhor a respeito dessa história linda de milagre, de maravilha, que só Deus ele pode fazer um milagre na vida do homem, só Deus pode transformar a vida do homem, mudar a vida do homem por completo, da água para o vinho, só o Senhor pode fazer esse grandioso milagre. E se encontra aqui, para que nós entendamos melhor, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 46 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Se encontra, o versículo 46 diz assim, e depois foram para Jericó. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, em suas trajetórias, em suas caminhadas, em andar por esta terra, peregrinação sobre a terra, entrou na cidade de Jericó, e a cidade de Jericó significa perfumado, e a cidade de Jericó também era uma cidade da Palestina, situada às margens do Rio Jordão, e descrita no Velho Testamento como a cidade das palmeiras. Também a cidade de Jericó, irmãos, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, significa também um grande centro comercial, uma grande potência. Naquela época e naquele tempo, esta cidade era bastante povoada. Esta cidade era como se fosse hoje Nova York, a nossa cidade, que nossa metrópole que nós temos aqui no Brasil, uma cidade grandiosíssima que é São Paulo. Então era uma grande metrópole naquela época, era uma grande cidade, uma grande potência, era uma cidade bastante povoada e bastante visitada por todos, e tinha uma hierarquia muito grande naquela cidade. Glória a Deus, aleluia. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que os discípulos do Senhor que o seguia, diz a Bíblia que eram os apóstolos, e está lá em Mateus capítulo 10, versículo 2 em diante, o nome dos apóstolos que seguia a Jesus, que foram escolhidos pelo Senhor, chamado por Deus. Mateus capítulo 10, versículo 2 diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são, o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3, que diz assim, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado por Tadeu. Versículo 4, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então esse foi a escolha de Deus na vida desses 12 homens
12 homens ao qual o Senhor escolhera para um grande propósito, para um grande ministério, para um grande chamado, em proclamar a palavra do Senhor e levar a palavra do Senhor aos cativos e perdidos da sociedade. Mas, continuando a mensagem, diz assim a palavra do Senhor: e uma grande multidão, Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, e diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que Jesus, saindo de Jericó, com seus 12 discípulos, ou com seus apóstolos, com seus discípulos, seguindo a Jericó, saindo de Jericó, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que com ele havia uma grande multidão. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que essa grande multidão era de galileus, que vinha de Jerusalém para a festa da Páscoa. Saía de Jerusalém, vinha de Jerusalém para a festa da Páscoa. E diz a Bíblia, meu prezado ouvinte, nessa noite, eu quero trazer essa palavra para o teu coração, dizer a você que no meio dessa multidão, com certeza, tinha gente necessitada de uma palavra, gente necessitada de um socorro, gente necessitada de condições financeiras, material, e gente também necessitada de coisas espirituais, como cura, como milagre em sua vida. E hoje não é diferente. Deus, Ele pode mudar o quadro da tua vida. Hoje estamos aqui na rádio trazendo essa palavra para o teu coração. Faça uma ilustração nesta noite, uma metáfora. Glória a Deus, aleluia. Compare nós que estávamos com os 12 apóstolos ali, com Jesus, saindo da cidade de Jericó, junto com ele, e com ele uma grande multidão. Glória a Deus, aleluia, que o seguia. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, meu prezado ouvinte, que esta multidão, como eu já disse a você, era de pessoas necessitadas, que necessitava de um milagre, de uma transformação de Deus na sua vida, necessitava de uma solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. E hoje não é diferente, você necessita de um milagre, de uma mudança de vida, de uma restauração, de uma transformação, e só Jesus, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode te salvar, Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode fazer um milagre na tua vida. E continuando a mensagem, glória a Deus, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, continuando: e uma grande multidão, e Bartimeu, o cego filho de Timeu. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que a palavra Bartimeu significa filho. Em aramaico, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. E estava sentado junto ao caminho mendigando. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, meu prezado ouvinte, nessa noite, que o Senhor Jesus foi a esta cidade, com certeza, como diz a palavra, Hebreus 13:8, que Ele é ontem, hoje, eternamente. Então Ele já sabia o que ia acontecer no futuro, então já estava tudo preparado, tudo determinado, para que o Senhor operasse poderosamente na vida daquele homem. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que este nome Bartimeu não era o nome do cego, mas, glória a Deus, aleluia, não era o nome do cego. E diz a Bíblia que aquele cego se encontrava à beira do caminho mendigando. E com certeza naquela época não era fácil. A vida de um cego não era fácil, era difícil, era polêmica, era complicada, porque ele não poderia trabalhar. Não tem hoje um INSS que nos ajuda a quem tem certas deficiências mentais, situações difíceis ao qual nos convém sobre nossas vidas, vem sobre nós. Então ele não tinha isso em sua vida. Mas o Senhor, Ele reservou aquele momento, aquela hora, aquela ocasião, para trazer a cura na vida daquele homem e mudar a história daquele homem completamente. Hoje não é diferente. Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer fazer o impossível acontecer no teu viver nessa noite, através dessa palavra. E diz a Bíblia que aquele cego, o trabalho dele era pedir esmola. Então era de costume aquele cego se colocar à beira do caminho para pedir esmola. Hoje não é diferente, não sei como está a tua vida e nem o que está passando com você, mas eu quero dizer uma coisa, seja qual for a tua situação, saiba de uma coisa, Deus nessa noite, Ele pode sim mudar o quadro e a situação da tua vida.
Se você crer e aceitar a Ele como único e como suficiente Salvador da tua alma, Deus, Ele mudará a tua vida e trará vitória sobre a tua vida. E a misericórdia do Senhor é sobre você nessa noite. E diz a Bíblia que aquele cego se encontrava ali a mendigar. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Aquele cego, meu prezado ouvinte, nessa noite, ouvindo que Jesus estava a passar naquele lugar, ouvindo de longe, e ele perguntou, com certeza, eu creio tão somente, a quem passava por ali, naquele lugar, naquele recinto, naquela ocasião, quem era aquele homem que estava passando por ali. E com certeza ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. E diz a Bíblia que aquele cego começou agora a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, irmãos, que a palavra filho de Davi quer dizer que Jesus é o Messias, ou em outras palavras, ungido. Então, só Jesus, naquele momento, podia dar uma situação melhor sobre a vida daquele homem. E ele começou a clamar. O segredo nessa noite para a tua vida é que você clame, é que você acredite, é que você busque, é que você reconheça que é pó, que é cinza, que é falho, que é barro, e aceite Jesus para ir morar no céu. É necessário que você aceite a Ele nessa noite. E aquele homem, aquele cego, que não tinha o seu nome descrito na Bíblia, não foi revelado, glória a Deus, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que automaticamente, irmãos, glória a Deus, no versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, muitos naquela época, naquele momento, muitos daquele pessoal que se encontrava ali de Galileus e muitos outros que se encontravam no meio do povo de Deus, o repreendia para que se calasse. Mas ele não escutou esta voz e continuou a clamar cada vez mais. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: vos é necessário ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Vos é necessário ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, se cala toda a terra e Deus faz um milagre, um mover sobre a minha e sobre a tua vida. Porque como diz a palavra, Provérbios 16 primeiro, muitas são as preparações do coração, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Então a última palavra de Deus, a última palavra para a tua vida é a de Deus. Então aquele cego não deu ouvido às palavras que ele ouvia, glória a Deus, aleluia, e começou a clamar ainda mais. O segredo é perseverar, o segredo é acreditar, o segredo é ir até o fim. Como fala Daniel, capítulo 12, versículo 13, a parte 1. Tu, porém, vai até o fim. Vá até o fim nessa noite. Creia nessa noite que Deus ele tem um plano de salvação na tua vida. Creia nessa noite que Deus ele pode mudar o quadro da tua vida. Creia nessa noite que Deus ele pode te trazer a cura nesta noite. A cura material da tua enfermidade que você tanto pede a Deus, roga e clama ao Senhor para que Ele te cure de muitas enfermidades que você tem sobre o corpo, sobre a mente, sobre os ossos, sobre os nervos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a maior cura que Deus ele quer trazer ao teu coração nesta noite é curar a tua cegueira espiritual. Deus ele quer que você enxergue os céus. Deus ele quer que você enxergue o caminho. Deus ele quer que você enxergue a verdade. Deus ele quer que você enxergue o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Enxergue nessa noite a Ele. Dê um lugar para Ele. Abre o teu coração para Ele. Como fala a palavra, João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então entrega teu caminho para Ele nessa noite, porque só Ele pode mover na tua vida e fazer o milagre que você tanto busca, tanto acredita e tanto almeja nessa noite. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, versículo
49 diz assim: e Jesus, parando, disse que eu chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite o Senhor ele fala para você que ele está chamando a tua atenção. Ele está chamando a você. Ele está nessa noite dizendo a você: tem jeito para a tua vida, tem solução para você, tem saída para a tua vida nessa noite. Ele está te chamando nessa noite. Aceite o chamado do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor. Creia no Senhor. Acredite no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da minha e o dono da tua vida. E chamaram aquele cego para junto de Jesus. E aquele cego foi, diz a Bíblia, o versículo 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com ele. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que esta capa era uma forma e uma maneira que antigamente os cegos e todos aqueles que muitas das vezes eram enfermos, paralíticos, muitas das vezes usavam a capa para ser identificado no meio da multidão, no meio do povo. E diz a Bíblia que ele lançou aquela capa para o lado e foi ter com Jesus. Nessa noite, lance o pecado, lance a iniquidade, lance a transgressão. Não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido a muitas pessoas que vai de encontro a você, trazendo palavras de derrota para a tua vida, mas dê ouvido à palavra do Senhor, creia nele e acredite nele. E ele diz mais no versículo 51, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E logo lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Então, glória a Deus, aleluia. O cego perguntou a Jesus, glória a Deus. Jesus perguntou a ele: meu filho, o que queres que eu te faça? E ele respondeu automaticamente naquele momento: Senhor, que eu tenha vista. Nessa noite, Deus, ele quer restaurar a tua visão. Ele quer abrir os teus olhos das coisas maravilhosas de Deus, de mistérios de Deus. Ele quer abrir os teus olhos para as visões celestes, para abrir os teus olhos para a verdade. Como diz a palavra do Senhor, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nessa noite. Então Deus, ele quer abrir a tua visão espiritual. Ele quer que você contemple nessa noite os céus. Ele quer que você contemple a verdade. E a verdade não está unicamente senão na palavra do Senhor. Ela é a verdade, ela é a palavra que testifica de Deus. Como fala o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Que ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. E este verbo é a palavra, e esta palavra é Deus, é o próprio Jesus, como fala a palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 7. A palavra, o Pai e o Espírito Santo, os três são que testificam no céu. Então esta palavra é o próprio Jesus nessa noite para a tua vida. E diz a Bíblia, o versículo 52, que é o da leitura que nós fizemos, diz assim: e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, nessa noite, meu prezado ouvinte, Cristo Jesus operou um milagre na vida daquele cego. E com certeza ele não só viu Jesus pela sua visão carnal, mas também viu Jesus pela visão espiritual. E com certeza foi Deus que deu ali naquele momento aquela visão a ele. Porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia, irmãos, que Jesus é da linhagem, da descendência de Davi. Ninguém falou para aquele cego que Jesus era da linhagem, da descendência de Davi. Mas ele via mais do que aqueles que se encontravam vendo a Jesus. Ele viu além daquilo que eles imaginavam. Ele viu a Jesus e ele contemplou as grandezas de Deus, os milagres de Deus. E o milagre que Deus operou na vida dele foi grandioso, foi extraordinário e foi impactante para com a sua vida. Hoje não é diferente, mas que você possa dar lugar ao Senhor e aceitar a Ele como teu Salvador, porque Ele está voltando. Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então Jesus, Ele está voltando, Ele está às portas, e Ele não quer perder a tua alma, porque Ele te ama e provou o seu amor lá na cruz, como fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então este foi o propósito do Senhor. Vir a esta terra, morrer de morte de cruz, para nos dar salvação, livramento, paz, alegria, gozo e vitória. Que nesta noite você possa ficar convicto nesta noite. Que Deus, Ele quer abrir a tua visão. E para Ele abrir a tua visão, é necessário você crer, acreditar, perseverar, buscar ao Senhor, como fala Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então busque ao Senhor nessa noite, acredite nele, confie nele, porque o mais Ele fará na tua vida. E Cristo realizou o milagre na vida daquele cego, e ele foi salvo, teve fé. O segredo para alcançar um milagre, uma das coisas mais cruciais para alcançar um milagre é você ter fé, é você acreditar. E o segundo segredo é você perseverar, é você buscar, é você fazer a vontade do Senhor, fazer por onde alcançar um milagre. Então aquele homem alcançou o milagre, alcançou a salvação e seguia Jesus pelo caminho. E com certeza, a Bíblia não relata, mas eu quero crer que com certeza ele se aliou a Jesus e que no meio daquela multidão seguiu a Jesus e seguiu até os dias de hoje. Se ele estivesse vivo, ainda estava seguindo a Jesus. Eu quero crer desta forma e quero que você também creia desta forma. Amém? Eu agradeço a Deus por tudo, por esta palavra. Louvo a Deus pela presença e pela honra que Ele me concede de estarmos aqui. Confesso aos irmãos que não é fácil trazer a palavra do Senhor. Nós ficamos um pouco nervosos, mas o Senhor é aquele que dá a palavra. Quero mandar um abraço, um alô também para o nosso pastor Osias, da Assembleia de Deus, não, da Igreja Pentecostal, o Caminho da Vida. Que Deus te abençoe e continue na tua vida. Nosso pastor Onélio, da Assembleia de Deus, Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe e continue na tua vida. Nossa dirigente irmã Ubenita, meu irmão Aguinaldo que nos ouve, que Deus te abençoe, volte para Jesus, porque Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu que agradeço, Jesus. Que Deus recompense e continue abençoando toda a rádio e todos os ouvintes nessa noite. Que Deus abençoe a igreja.